Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior, que é formado em engenharia de produção e se formando em gestão pública. E no dia de hoje vamos fazer um bate-papo BG especial, que é um quadro que o Marcão sugeriu, para que a gente possa tratar de assuntos que são medianos, de médio duração aí. Nem o Express, que é mais curto, nem tão longo quanto o bate-papo BG tradicional. A pauta de hoje é sobre uma pauta pesada, sobre massacres, né? Os massacres que têm ocorrido aqui no Brasil de maneira recorrente. E é um assunto pesado, então assim, a gente vai tentar falar aí de maneira que a gente acha que deve melhorar, por que que isso está ocorrendo, como tentar neutralizar tal e tudo. Então, assim, no último bate-papo BG eu iniciei a fala, né? Comecei o discurso, então eu vou estar passando a palavra para o Marcos para que ele possa se apresentar e logo em seguida também já iniciar o assunto aí. Vai lá, Marcos. Beleza. Primeiramente, vou me apresentar aqui. Meu nome é Marco Júnior, sou articulista do Brasil Grande desde julho do ano passado, né, julho de 2022. Sou formado em engenharia de produção, atualmente estou cursando mestrado em gestão pública, sou servidor público, né, na área de educação, inclusive, né, sou assistente administrativo e gosto de comentar sobre política, economia, sociedade e outros temas que vier aí a dar na minha telha, né? Como eu sempre falo. E, assim, já entrando no assunto, né, que é a questão dos ataques a escolas, né, escolas e creches também agora, então, assim, instituições de ensino em geral, e nós tivemos aí um caso aí fatídico, aí, um caso lamentável, um caso bárbaro, né, que tivemos aí em Blumenau, ataque aí no estado, em Blumenau, do estado de Santa Catarina, onde vive o Miguel, né, que um rapaz com uma machadinha invade uma escola, pula o muro, ataca aleatoriamente várias crianças, mata 4 delas, se não me falha a memória, 5 estão internadas, né? Acho que uma teve alta, outras 4 ainda estão internadas no hospital. E depois disso ele vai a um batalhão da Polícia Militar e ele se entrega, né? E é um rapaz de 25 anos, inclusive, assim, num primeiro, teve alguns meios de comunicação que mostraram, outros meios preferiram até nem mostrar, revelar a identidade dele e também não revelar o rosto, enfim. É positivo. Está se adotando uma política de buscar não se divulgar isso. Eu vou comentar isso mais adiante, né? Mas, enfim, né, mais um episódio, né, que nós tivemos isso. E isso, detalhe, isso aconteceu 10 dias após, né, 10 dias após um outro caso de um adolescente que entra na sala de aula, ataca uma professora, dá 15 facadas numa professora, mata a professora, né, uma professora de 70 anos, e outras pessoas se feriram também nisso. Esse era mais Felizmente, novo, né? felizmente ele foi contido, uma professora, 3 mulheres lá, entre elas a professora de educação física, imobilizaram e tiraram a faca da mão dele, né? E isso também, e por sua vez, cerca de 4 meses após, e isso estou falando de um caso aqui no Espírito Santo, né, do ataque a 2 escolas ocorridas no município de Aracruz, né? 4 pessoas morreram, uma criança, 3 professoras, né? Outras pessoas se feriram. Teve uma que, inclusive, estava internada até pouco tempo atrás e agora que teve alta do hospital, ela está recuperando os movimentos, recuperando a fala, ela foi gravemente ferida, né, nessa situação. E assim, a gente vê, né, acho que, primeiramente, a gente tem que falar um ponto. É um problema com múltiplas variáveis, múltiplos fatores e precisa de soluções em curto, em médio e em longo prazo, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é isso, né?
principalmente, e destaco muito esse médio e longo prazo, porque quando eu falo médio e longo prazo, é algo que transcenda os vai e vens da política, os ciclos eleitorais, né? Eu acho, tipo assim, tão logo essa tragédia ocorreu, os principais polos, né, os principais grupos políticos tentam apontar dedos uns aos outros, sendo que, se a gente quiser ter uma política pública séria para se buscar minimizar esse problema, nós vamos precisar de um mínimo de consenso, né, entre esses grupos para se tomar medidas que visem reduzir o risco de novos ataques, né, ou pelo menos minimizar as consequências desses novos ataques. Né. Um outro ponto importante, né, acho que não sendo bastante, né, as nossas próprias mazelas, né, não sendo bastante, por exemplo, a gente ainda tem um problema sério na nossa segurança pública. Nós estamos aí entre 40 e 50 mil homicídios todos os anos. O Brasil tem uma taxa de homicídios na casa aí dos 20 homicídios para cada, mais de 20 homicídios para cada 100 mil habitantes, que é uma taxa considerada alta para os padrões da ONU, tipo, acima de 10 já é considerado um padrão já é considerado muito alta, né? Não bastando os nossos próprios problemas na segurança pública, a gente está importando, né? Importando uma problemática que vem lá de fora, vem dos Estados Unidos, né? Que é essa ideia de uma pessoa entrar numa escola, entrar num lugar, por enquanto ainda o foco tem sido as escolas. Até que ponto isso não vai se alastrar para outros lugares? A gente não sabe ainda, né? Pessoas que entram em escolas ou com arma de fogo, ou com machadinha, com faca, com lança-flecha, né? Teve um caso aqui em Vitória de uma pessoa que invadiu uma escola com esse intuito, felizmente foi contida, né? E nós estamos importando uma problemática que vem para além dos nossos próprios problemas, a gente está importando, né, uma problemática que vem lá de fora, que vem dos Estados Unidos, né? E isso assim, e as pessoas acreditam que tentar pegar soluções que vêm lá de fora também é o suficiente, e não é, né? Então, assim, a gente precisa, né, entender esses dois pontos. Primeiro, né, nós temos um problema que tem vários fatores, né, questão moral, questão familiar, questão do próprio ambiente político, social, né, espiritual até, né, que eu poderia dizer, e isso vai ter que ser enfrentado, e com medidas, e claro, além da dimensão da esfera da segurança pública mesmo, né, em medidas de curto, de médio e de longo prazo. E, é claro, como eu já falei, nós estamos importando um problema, né? Algo que não tínhamos aqui até um pouco certo tempo, a gente passou a ter com frequência, né? Sim. Então, assim, essa é a minha introdução para nesse bate-papo aí, nessa edição especial. Sim. Então, inicio minha fala aqui falando que concordo com o que o Marcos falou em número general, e é um problema multifatorial, tem muitos fatores aí, né? O Marcos citou aí os fatores, né? Espiritual, educacional, as nossas mazelas, segurança pública. Então, assim, eu tenho algumas coisas a destacar sobre isso. Uma delas é a politização, assim, ideológica, que, na minha opinião, está sendo feito de maneira burra por vários grupos aí nas redes sociais, querendo pegar esse caso e transformar em um caso puramente ideológico, sem uma discussão técnica, que é o que deveria ser feito. Afinal, é um problema que a esquerda e a direita deveria ter um certo consenso, igual o Marcos falou. E uma coisa positiva que ocorreu é que o ministro da Segurança, Flávio Dino, anunciou um pacote, né,
uma parte ali do orçamento de 150 milhões de reais para que haja policiamento nas escolas. Então, assim, é importante, é uma medida importante. É, assim, acho importante porque é o seguinte, tem um estigma, né, na direita que a esquerda não gosta de policial, que a esquerda não... Mas veja, não é uma questão de gostar ou não, né? Se não houver policial, o problema que já é muito grave no Brasil se agrava mais e mais. Igual o Marcos disse, né? Temos aí uma taxa de homicídios por ano de 40 a 50 mil, essa taxa aí já chegou a 60 mil, é extremamente grave. Então, o fato, né, de você ter policiais aí acompanhando, né, fazendo a vigilância em escola vai ser de extrema importância. Vai dar um pouco de tranquilidade aos pais que estão desesperados, porque é uma coisa nova, é uma coisa que não se via no Brasil, é uma coisa recente, uma coisa que importamos dos Estados Unidos, mais uma coisa que a gente importa dos Estados Unidos. É impressionante que a gente importa dos Estados Unidos nada muito positivo, né? Sempre é uma coisa que não é boa, as coisas que são boas dos Estados Unidos, né? A gente acaba não olhando muito para isso. Enfim, então é complicado, né? O caso aconteceu aqui em Blumenau, no meu estado. Blumenau é uma cidade importante, né? Em termos populacionais, em termos econômicos. O cara entrou na escola, se eu não me engano, o nome da escola se chama Bom Pastor, é uma escola privada. Escola não, creche, né? O cara pulou o muro e foi direto no parquinho onde tinham crianças brincando, né? E matou aí 4 pessoas, deixou 5 feridas. Uma já teve alta, igual o Marcos disse, e ainda tem quatro ainda para ocorrer. Quero também chamar a atenção aqui para um caso que ocorreu no mesmo dia, mais um caso que aconteceu no mesmo dia, que foi no caso no estado de São Paulo. Houve uma explosão de uma bomba numa escola. Ou seja, o caso está ficando tão grave que no mesmo dia teve um caso que entra para a história, né, como um dos casos mais graves aqui no Brasil, e no mesmo dia ainda se viu um outro caso, entendeu? Então, assim, cara, onde a gente vai parar nessa situação? O Marcos disse que também ficou bastante famoso, né, o caso aí do atentado, né, do massacre, que o menino matou uma senhora lá que trabalhava na escola de 70 anos, com várias facadas, há 10 dias atrás. Cara, o curto período de espaço é impressionante. Então, assim, faz valer o choque que a população está, né? Tipo assim, as pessoas aqui em Santa Catarina estão abaladas com isso, né? Eu sei que não é só no estado de Santa Catarina, mas aqui no estado de Santa Catarina as pessoas estão extremamente preocupadas. Várias das cidades aqui do estado já aprovaram medidas cabíveis para isso, ou vão aprovar. Aqui na minha cidade, Garopaba, que um pouco mais de 100 quilômetros aí da capital, o prefeito já anunciou medidas, né? Até mandei para o Marcos, né, para que ele pudesse ver. Foi rápido, né? Falando, ó, a gente está aprovando aí, já tem coisas nesse sentido para tranquilizar a população. E sobre a minha introdução é isso. Vamos lá, Marcão, já pode dar prosseguimento aí. Sim, vamos lá como dito, vamos por partes aqui, né? É bem interessante, né, que o Flávio Dino tenha anunciado essas medidas de reforço investir em reforço no policiamento das escolas. A gente sabe muito bem que há um setor da esquerda que tem uma certa ojeriza pela polícia, pela ideia de policiamento, né, de força policial, força de segurança em geral. Mas, felizmente, né, o Flávio Dino fez pesar mais a realpolitik, né? E digo assim, realpolitik no sentido de política, né, de politics e de policy, né, que é política de política pública, né? Então, assim, isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo. Você deixar um pouco a ideologia de lado, deixar aquele discurso e você ir para aquilo que é pragmático, que é o mundo real, né? Você tem que proporcionar diante de uma situação como nós estamos agora, o que se precisa fazer é dar alguma sensação de segurança, né, para as famílias, né? Porque agora nem mesmo, né, um lugar onde é destinado para você cuidar crianças e bebês, né, é um lugar mais seguro. Então, assim, e detalhe, é uma escola, era um lugar particular, né? Tipo assim,
Não que se fosse num lugar público, né, seria menos inaceitável, né? Seria inadmissível do mesmo jeito, mas agora, tipo assim, a pessoa paga, esperando talvez alguma coisa melhor, e de repente acontece isso, é algo bastante chocante. Dito isso, né, a gente tem que pensar, e aí entra a questão do curto prazo, das medidas de curto prazo, né? O que se tem que fazer? A gente tem que realmente, esse é o caminho, né? Você reforçar a segurança ativa, né? No caso da presença das forças de segurança, da ostensividade das forças de segurança nas escolas, aumentar o número de rondas, ter, às vezes, uma presença permanente ou uma presença em um lugar próximo à escola, para poder, em caso de alguma emergência, poder ter um atendimento rápido, né? E, e aí tem outras medidas que precisam ser tomadas, né? Que tem a questão onde não se questão de, por exemplo, você ter uma vigilância armada nas escolas, se for em alguns casos, você e aí entra a questão de medidas passivas de segurança, né? Medidas passivas, que eu vou chamar de medidas passivas. As medidas ativas maior policiamento, você ter um vigilante armado, né? Você ter uma maior ostensividade, né? Maior presença de alguém que possa, pelo menos, tentar inibir, né? Esses criminosos de entrarem, né? na escola e fazer algum mal com crianças, com adolescentes. E aí entra a questão agora da segurança passiva, né? Que você vai ter que, em algumas escolas, talvez hoje, você vai ter que pensar em construir um muro mais alto, você vai ter que pensar em investir em câmera, cerca elétrica, né? Cerca elétrica, arame farpado, né? Eu acho que muitas pessoas que, até do ponto de vista, né, do ponto de vista até arquitetônico, né, não parece Lógico. algo, não é nada bonito, né? Tipo, Vai ser uma prisão, né? você imagine uma creche onde crianças e bebês ficam. O negócio é um muro de todo tamanho, um muro espesso, você põe arame farpado, você põe cerca elétrica. Bonito, com certeza, não é. Mas, infelizmente, né, acho que no momento que estamos, vai ser necessário, né, você investir em medidas como essa. Eu até cheguei até a comentar, por exemplo, em alguns casos, talvez vai ser preciso, até para inibir esse caso de gente que pula muro, de você construir um fosso mesmo, né? Construir um fosso mesmo, um buraco, né, entre o muro e o terreno mais interno, né? Aqui para inibir mais ainda a ação dessas pessoas. É claro, não vai conter 100% das situações, mas a questão você vai precisar de tomar uma série de medidas que hoje, tipo assim, não existem na maioria das escolas, né? Você vai ter que ter um controle de entrada mais rigoroso também, né? A gente pensa assim, muitas, por exemplo, inclusive tem instituições que têm problemas nisso, né, desse controle. Onde que eu trabalho, por exemplo, né, basicamente você tem, tudo bem, tem um certo controle de entrada, você tem uma entrada de visitantes, o visitante vai lá, apresenta o documento, tem que registra o horário que entra, deixa o número do documento, né, mostra, fala o setor onde vai, e, e tenha um certo controle, mas mesmo assim é um controle, vamos dizer assim, um tanto frágil, né? É um tanto frágil. Tem instituições, por exemplo, universidades federais, por exemplo, a Universidade Federal do Espírito Santo, né? Onde aqui do estado, no controle de entrada não existe, né? Você não sabe quem entra, quem sai. Então, se tiver aparecer alguém armado, né, com alguma coisa qualquer, e entrar em alguma sala e fazer alguma maldade, o estrago vai ser feito, né? Então, assim, você vai ter que se repensar profundamente, né, a questão da segurança dentro das instituições de ensino geral. Medidas de segurança, detector de metal, ou, assim, tem uma série de medidas
que hoje praticamente não existem, né, e vão ter que ser tomadas. Né, vão ter que ser tomadas para que, pelo menos num curto prazo, você minimize as possíveis consequências disso. Né? Agora, a gente vai entrar numa questão mais de médio para longo prazo, né? E aí que entra as questões, e às vezes entram até as querelas ideológicas, né? E aí, mas antes disso, né? Muito se fala, não, porque se tivesse um cara armado, e o cara usa esse argumento para defender um porte de arma para todo mundo, porque se o cara tiver uma Certo. arma lá, você impede o ataque. E assim, a gente tem que fazer análise de risco e benefício, né? Porque da mesma forma que você facilitar o acesso a armas, né? Você pode evitar ou minimizar as consequências disso. Da mesma forma, se esse cara que matou as crianças com a machadinha Poderia tivesse ser uma uma arma de arma, fogo. tivesse uma pistola, né? Uma pistola, por exemplo, ele seria Ele tinha muito levado pior. todo Ele, mundo. ele teria matado muito mais gente, né? E submetralhador, então, nem se fala. Eu lembro até de um caso, acho que foi em Columbine. 99. Não, tem um tiroteio em Columbine, nos Estados Unidos, mas eu lembro de um caso aqui no Brasil mesmo, né? Ô, louco, no Brasil. Em 99, que um cara dentro de um shopping, né, de um cinema num shopping em São Paulo, ele com a submetralhadora matou várias pessoas, né? Não era nascido, não conheço esse caso. Foi em 99 esse caso, né? E teve bastante repercussão na época. Então, Imagina. assim, a gente precisa, mas, e veja bem, eu não estou falando isso, não, Marcos, você é contra o porte de arma? Não, Não, eu defendo o porte de armas, eu defendo que o cidadão que não tem antecedentes criminais, que não se envolve em confusão, só psicológico. faz o curso psicotécnico, faz um curso preparatório de tiro, tem o direito a ter a sua arma de fogo, o porte de Pistola, arma de pistola. fogo. Não estou falando também, não, o cara vai Uma sair com um fuzil bazuca. na mão, É, estilo Paulo Cogos da vida. Não, não, revólver, pistola, né? Basicamente isso, né? Só que as pessoas desse setor mais armamentista, né, da nova direita, eles usam argumentos que, a meu ver, são bastante, ignoram essa questão de ponderação de risco e benefício, né? é muito radical, né? Existe o benefício de ter alguém armado que pode impedir a tragédia de prosseguir? Pode, mas pode ser que essa pessoa, a pessoa que está praticando a tragédia, também pegue uma arma e faça um estrago ainda maior, Não, né? e olha só, né, Marcos? Tem a questão do porte, que no Brasil é difícil pra caramba. Qual que é a chance do cara ter um Sim, porte e ainda tá no local ainda aqui no Brasil? Bem complicado. exatamente, porque, e vamos lembrar, o custo de uma arma de fogo aqui no Brasil é altíssimo. Caro pra caramba, Nós 5 pau estamos, no mínimo. para você ter uma pistola, né, aqui no Espírito Santo, né, para você ter uma pistola, você não gasta menos que R$ 4.000. É. Tipo assim, qual o cidadão comum que vai ter R$ 4.000 para descolar uma pistola? E fora os custos, tipo, você vai ter que fazer cursos periódicos, vai ter que gastar com munição, enfim, você tem toda uma despesa, né, que torna esse acesso a armas bastante restrito, vamos supor, mesmo que eliminasse aquela discricionariedade, né, da comprovação de efetiva necessidade pelo Estatuto do Desarmamento, hoje, para você ter um porte de arma, além desses requisitos, você precisa comprovar efetiva necessidade, né, para você portar uma arma, você tem que. Então, assim, torna isso muito custoso. Né? Um outro ponto não menos importante, né, que é assim, é a falta de arma. Veja bem, esse último massacre de agora, e o outro de São Paulo, os dois são praticados com arma branca, não foram praticados com arma de fogo. Né? Então, ou seja, o problema não é a arma ou a não ter arma. Né? O problema não é esse. Né? Muito embora a questão da arma de fogo, a gente tem que ter um certo cuidado que certas pessoas exaltam essa questão da arma, né?
Mas a questão, nesse caso específico, o problema não é a arma ou não ter arma, né? É um problema mais profundo. E aí a gente entra na Cultural. questão, um problema estrutural. E aí a gente entra em vários fatores aqui. Vou citar o primeiro deles, né? Você tem hoje, né, uma questão, né, as pessoas, e aí é um problema até mais profundo, né? É. Que primeiro, a ausência de significado na vida, né? As pessoas, né? Hoje a vida dessas pessoas, né, de muitas dessas pessoas, é uma vida vazia, né? As pessoas não encontram mais sentido na vida para além daquilo que é material, para além daquilo que é aqui e agora, né? E aí você está querendo meter alguma coisa de religião, alguma coisa mesmo? Também, de certa forma, sim, porque Sim. nós somos um país que, apesar de tudo, ainda tem influência cristã, né? Não podemos negar isso. As pessoas hoje, mas a gente está vivendo um processo de secularização que já ocorre em diversas sociedades, na Europa já é bastante avançado. Nos Estados Unidos, que a gente falou, né, que a gente está importando esse fenômeno, né, desses massacres, é um país que está se secularizando rapidamente. Eu até vou mostrar aqui, tentar mostrar, quando eu tiver, até vou compartilhar aqui uma imagem, né, que é bem reveladora nesse sentido. Ah, sei qual é. Aquela do Poder 360, não é? No Poder 360, exatamente, né? Aham. Procura no grupo do BG que tem lá. E aí a gente entra o seguinte, né? Vou mostrar aqui para vocês, né? Para a gente ter ideia do que é da base de valores e do quão problemático é importar essa base de valores para cá, né? Tem que compartilhar a tela. Compartilhar aqui a tela, né? Vocês estão vendo aqui a minha tela agora, né? Que olha só o que o panorama disso, né? O que é prioridade entre norte-americanos. E veja bem, nós não estamos falando de um horizonte de 5, 6, 7 décadas. Nós estamos falando de um horizonte de 25 anos. Uhum. Que é pouco. Em pouco tempo. Nós estamos, tipo assim, o Miguel é mais novo do que isso. Pois é. Por exemplo, em 98 eu tinha meus 7 anos de idade, né? E aí você olha, por exemplo, o que é prioridade entre americanos. Há 25 anos, né? Há 25 anos, religião era prioridade para pelo menos 3 em cada 5 americanos. Hoje, está tá em cerca de 2 para 5. Patriotismo, que era, vamos dizer, de 7 Primeiro, para 10, 7 em 10 americanos hoje, não chega a 4, né? E o dinheiro é hoje o que é prioridade entre os americanos. Então, ou seja, vamos dizer assim, o dinheiro virou Deus dos americanos, né? é, Então, virou uma divindade dos americanos. E vou sair aqui da isso explica muita compartilhar coisa, né, aqui. na sociedade E americana também. isso explica, né, a deterioração, né, da sociedade americana. Se você vê esse período de 25 anos, foi justamente o período em que houve essa escalada, né, desses massacres, né, nas escolas, em escolas americanas e em outros lugares também, né? E, e é sempre, assim, o ciclo lá nos Estados Unidos, a gente está importando tanto o problema como a discussão que está por trás do problema, né? Por exemplo, quando você vai lá nos Estados Unidos, ocorre uma situação dessa, aí o cara, de um lado, os democratas falam, não, é o excesso de armas, nós temos que controlar o porte de armas, não sei o quê, e aí O quartinho. vem os republicanos, entram com a discussão da segunda emenda, né? E aí, não, nós temos que armar professores, nós temos que armar funcionários, nós temos que fazer o tal pegar lá o quadro, viu até o É o dispositivo lá, o cara quartinho. pega o quadro e transforma em quarto do pânico. Então, assim, e ninguém ataca uma questão que é profunda, né? E a gente vai entrar Central. até, assim,
quando esse bloco aqui está acabando, mas assim, a grande questão, né, é que a gente está percebendo uma deterioração da base de valor, da principal base de valores dos americanos, né, no caso dos Estados Unidos. E a gente está notando, e esse problema a gente também está notando aqui no Brasil. É claro, de uma forma um pouco mais lenta, mas seguramente está ocorrendo, né? As pessoas não, se você vê, por exemplo, tanto patriotismo como a religião, né, e principalmente a religião, carregam valores que transcendem a existência, ao nosso horizonte de existência. Quando você acredita em valores que transcendem o seu horizonte de existência, você tem um certo significado na sua vida. Quando isso deixa de acontecer e acontece coisas como a que eu mostrei, né, que o dinheiro vira o valor mais importante, né, por exemplo, você tem um problema sério, porque o dinheiro ele só vai ter significado no horizonte de sua existência. Exato. Né? Então, e aí você nota, né? E eu vou pegar aqui para gente, antes da gente caminhar para o final, vou pegar um exemplo bem, uma história, um filme que mostra muito bem isso, né? Eu não sei se você, Miguel, já assistiu esse filme. Ele se chama A Onda, né? É um filme de 2008, filme muito conhecido, por sinal, né? E assim, vou fazer um disclaimer aqui. Isso aqui pode ter spoilers, né? Revelações sobre o enredo do filme. Fim do disclaimer. O que é esse filme A Onda, né? É um professor de uma escola, né, na Alemanha, né? Baseado em fatos reais, né? Mas é um professor de uma escola na Alemanha que resolve conduzir, numa Alemanha já, acho que dos anos 90, né, ou início dos 2000, então já tinha se passado várias décadas da Segunda Guerra Mundial, e ele resolve conduzir um experimento sobre autocracia, né, na Alemanha. E aí ele cria um símbolo, ele cria todo mundo de camisa branca, né? Todo mundo faz um gesto, e o nome do movimento se chama A Onda, né? E aí faz o gesto lá da onda, né? E assim, e aí as pessoas, eu assisti esse filme, curiosamente, numa sessão de um movimento liberal, né? Dos Estudantes pela Liberdade, né? EPL, antigo EPL, eu não sei se você já ouviu falar dessa sigla. E aí, quando você vê essas pessoas, quando as pessoas discutindo sobre liberdade, sobre totalitarismo, enfim, e um fator que você nota ao longo do enredo do filme, né, principalmente no início, é que você vê a vida desses jovens antes desse experimento, né, autocrático, era uma vida completamente vazia, né, sem significado. Você, tipo assim, não tinha, digamos, referência à religião, a pessoa, o relacionamento com os pais era um relacionamento muito superficial, né? A gente vai abordar isso no próximo bloco, né? E as pessoas, tipo assim, a pessoa vivia, né, estudava, ia para balada, usava drogas, enfim, era a vida deles até que teve esse experimento, né? E a partir desse experimento, as pessoas elas começam a se comportar, elas mudam de comportamento, né? Elas mudam de seu estilo de vida, né? E quando esse experimento sai do controle, né? Ele começa a sair até do ambiente escolar, vai para as ruas, né? O professor ele percebe que a coisa tinha ficado muito séria e ele decide encerrar esse experimento, né? Só que aí uma dessas pessoas ela se revolta contra o professor, né? E ela fala, por exemplo, que a onda era a vida dela, né? Esse movimento, esse experimento autocrático tinha se virado a vida dela, né? E aí a gente vai abordar isso no próximo bloco com mais calma, né? Mas basicamente qual o perfil, né, dessas pessoas que geralmente entram em escola, isso independente de ser Estados Unidos e agora no Brasil, né? E matam pessoas. Geralmente são pessoas que têm um relacionamento familiar muito superficial, né? Um relacionamento familiar não é um relacionamento profundo, né? São isoladas. Ou são isoladas, né?
Poucos vivem amigos. poucos amigos, vivem uma vida muito vazia, digamos assim. E aí, quando ela entra para esses fóruns de discussão na internet, que a gente vai falar disso com mais para frente, né? Essas pessoas, elas encontram elas encontram esse significado. Uma seita. Mesmo que essa significação ela possa exercer uma força bastante destrutiva, que é o caso, né? Aí então você vai lá, as pessoas já estão totalmente abaladas, totalmente vulneráveis, e elas são atraídas para um lugar que fala que todo mundo, que certos grupos não prestam, certos grupos são a raiz de todos os problemas, e que no final das contas, e na última consequência, você tem que acabar com aquelas pessoas, né? Então, assim, claro que quando o filme A Onda foi feito, não existia, as redes sociais, né? Elas não tinham a força que tem hoje, né? Mas é um exemplo que cabe muito bem nessa discussão, né? Sim, E a gente vai aí, eu encerro aqui minha participação até para a gente encaminhar para o encerramento deste bloco. exatamente. Não, e até tem uma coisa que está sendo discutida no fóruns aí de discussão, né, nas redes sociais, que é o seguinte, a simplificação da coisa, né? A galera mais à esquerda costuma falar que se cria grupos nazistas aí na internet, o que eu acho que é uma simplificação da coisa, né? Eu acho que é uma coisa assim, tudo colocado numa mesma caixa, assim, né? Os direitistas, esses caras de extrema direita, né? Esses caras são nazistas, se criam grupos ali, e aí eles se juntam, tal e tudo. A gente vai falar disso no próximo bloco, né? E esse bloco aqui já está se encerrando. Mas eu acho uma simplificação para algo que é muito mais complexo do que isso, igual o Marcos disse, tem toda a questão religiosa, questão de família, questão existencial, de propósito, vai para além disso, né? É óbvio que nesses grupos certamente tem pessoas aí que vão ter uma orientação política mais para o nazismo, né, e tal. Enfim, certamente tem, né? Mas não são todos os grupos e isso não explica todos os problemas, né? Então, se a gente quer resolver esse problema que é complicado, a gente vai ter que entrar no cerne da questão e falar isso sobre todos os aspectos, sobre todos os pontos, né? Igual o Marcos disse, a gente tem que abordar essa questão sobre uma ótica mais técnica, realpolitik, e que haja um pouco de consenso entre direita e esquerda. É uma ótima oportunidade que a gente pode ter no nosso Brasil de discutir algo que todos nós concordamos, né? Todos concordamos que não pode acontecer morte, né? Ainda mais aí jovens, né? Nas escolas. Muitas das vezes o massacre está acontecendo por jovens também. O rapaz tinha 25 anos, o outro era mais novo ainda. E então assim, complicada a questão. Bom, encerro aqui o primeiro bloco e a gente já volta com o segundo bloco. Pessoal, voltamos aqui para o segundo bloco. E vamos dar prosseguimento, né, o papo que a gente estava falando aí sobre os massacres. O Marcos estava entrando numa questão mais profunda da coisa, uma questão que, igual ele falou, que é uma questão aí mais de longo prazo, né, mas que a gente precisa resolver. E eu concordo plenamente com ele. Eu vou dar ênfase e foco aqui também na questão familiar, a falta, né, que um pai e uma mãe faz, a atenção para isso, né? Tive muitas pessoas aí, cada um sabe o que faz da vida, né? Mas cada vez é mais normal essa coisa de nenhuma responsabilidade, de tudo é liberado, tudo é prazer na vida, vai de encontro com o que o Marcos falou, da questão do propósito de vida. E quando você adota outras frentes para sua vida, família, vou ter uma família, né? Vou ter a questão do patriotismo. São duas frentes assim que a questão da religião também são três frentes assim que são fundamentais, porque é o seguinte, vamos pegar aqui questão da família. Se você vai se aprimorar, é, né, ali na questão profissional, porque você quer ter mais conforto, né?
porque você quer ter mais recursos para que você possa proporcionar conforto para você e para sua família. É óbvio, né? Temos aí também o aspecto intelectual, né? Não, vou buscar mais conhecimento, porque através do conhecimento vai me abrir mais portas, eu vou me tornar um ser que entende mais o mundo, certamente. Mas quando uma pessoa vai buscar um trabalho, ela busca a questão financeira. E se você coloca como foco na sua vida ter uma família, você já vai estar direcionando isso, né? Então, você vai dar atenção para os seus filhos, para a sua mulher, e aí você já vai estar evitando boa parte dos problemas. A questão do patriotismo, né? Que o Marcos falou. Novamente, se a pessoa tem uma coisa maior do que ela vai estar dando foco para isso. Então, já é mais um propósito de vida, família, patriotismo, né? Então, a questão religiosa, a questão né, de, pô, cara, em ter algo maior do que você, isso vai te canalizando para algo bacana, né? Algo que no teu dia a dia vai te fazer e correr atrás disso, né? Nós aqui no BG, nós acreditamos que o Brasil pode dar certo, que o Brasil pode progredir, então a gente vai total de encontro com isso. E assim, o Marcos sempre tá pesquisando, sempre fazendo artigos, gosta muito disso, eu também gosto de fazer isso daqui. Dá um sentido para a coisa, né? É, assim, outra coisa que a gente pode finalizar, falar, é os grupos, né? Os grupos. As pessoas elas ficam muito sem propósito de vida, não tem questão da família ali que dá apoio, se tem o apoio, se tem algum contato, algum tipo de relacionamento com pai, mãe, irmão, é uma coisa muito superficial e por ser muito superficial ela vai dando notoriedade para outras coisas. Por quê? Porque como a vida dela é muito vazia, muito sem sentido, ela encontra em outros grupos a falta que faz a ela. Então ela tem uma falta, ela tem um vácuo ali, e esses grupos acabam preenchendo essa falta, esse vácuo. E nesse grupo, né, nesses grupos que a gente encontra aí pela internet, vai ter de tudo. Vai ter grupos que são políticos, né, igual a gente estava falando ali no primeiro bloco, né, que sim, existe esses grupos que aí tem conotação é, nazista e tal, existe esses grupos. São grupos que geralmente têm raiva de mulheres, né, misóginos, é, são grupos racistas, grupos que têm raiva de outras pessoas, são grupos que têm raiva do sucesso alheio, porque a pessoa não consegue, né? Aí ela, pô, fica com raiva da sociedade, das pessoas. Por que eu não tenho e a outra pessoa tem? Então, o único sucesso da vida dela é estar ali no grupo, fazer parte daquele grupo. Isso é tão verdade que é o seguinte: se você for pegar o caso de Blumenau, um dia atrás, nas filmagens ali, o cara tá, assim, todo contente, todo feliz, sorridente, ele tá dando uns soquinhos assim no ar, falando, com o peito inclinado, né? Com o peito, assim, aberto, né? O queixo para cima e tal. Ele tava com uma postura assim, eu sou foda, né? Porra, vou lá e vou fazer isso, hein? E essa política, né, dos jornais agora, da mídia, não mostrar o rosto é de extrema importância, porque esses caras, eles se sentem importantes. É a única forma do cara se aparecer, do cara, vamos dizer assim, ter um sucesso. O sucesso da vida dele vai ser essa coisa do próprio ataque. Então acho que dei uma boa introdução aí. O Marcão. Sim. Um bom ponto, né, para a gente entrar nessa questão, eu entrei na questão, falei da questão da ausência de base moral, da ausência de sentido na vida, e isso entra, dá para abarcar esses dois pontos, e aí eu entro já no segundo ponto, que é a questão da desestruturação familiar, né? É um outro fator também que está por trás desses ataques, né? Eu até já falei no início, né? É o que geralmente são pessoas que ou os pais são, ou às vezes falta um pai, falta uma mãe, ou às vezes tem os pai e mãe, mas eles são praticamente ausentes, assim, tanto faz eles existirem ou não, né? Ou às vezes não tem um bom relacionamento com os pais, não tem, e aí entra a questão, quando você amplia um pouco para além do ciclo familiar, não consegue desenvolver um círculo de amizades, né? E isso acaba criando todo um caldo, né? Essas pessoas, elas
tem um vácuo que vai ser preenchido por alguma coisa. Não, como eu sempre falo, né, em qualquer esfera da vida, na política, na sociedade, em qualquer esfera, Existe vácuo. não existe vácuo, né? Uma hora isso vai ser preenchido com alguma coisa. E geralmente, quando você deixa esse vácuo, geralmente, na maioria das vezes, se você não fizer um direcionamento, vai ser preenchido com algo que não é bom, né? Quando se entra essa questão da estruturação familiar, né? Eu falo, a questão dos pais ausentes, os pais que não, tipo assim, meio que deixam os filhos meio largados, né? Ou às vezes, assim, às vezes acontece, e existem diversos fatores, né? Um deles, né? Mas antes disso, tipo, às vezes, para o filho não encher o saco, você vai lá e dá um celular ou um tablet para ele, e aí ele vai ter acesso a um mundo de coisas que, entre outras, vai ser esses grupos, né? Extremistas, né? Que antes você tinha que entrar no submundo da internet, né? Deep Web, mas hoje você tem acesso a isso nas principais redes sociais, no Twitter, no TikTok, né, nos grupos do Telegram, enfim, né, você tem acesso a esses grupos. Esse ponto, né, na questão da desestruturação familiar, aí entra, obviamente, primeiro entra a própria falta de referência moral. Porque quando você tem uma referência moral, quando você entende que você entende que é importante existir uma referência moral, você quer criar seus filhos, né, de acordo com essa referência moral, né? Isso é óbvio até, ou deveria ser óbvio, né? Mas, assim, aí entra a questão de desestruturação familiar, porque existem fatores de ordem moral e existem outros fatores, até mesmo de ordem econômica, né? Porque se você olha, por exemplo, hoje o que você tem, né? Às vezes o pai ou a mãe, às vezes o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, geralmente, é, tem que acordar às 5 horas da manhã, 5h30, às vezes no máximo 6 horas da manhã, acordam, o filho está ou dormindo ainda, ou está lá acordando, meio fazendo hora para poder sair da cama, né, ir para a escola. Ele vai lá, dá no máximo um beijinho na testa do filho, quando dá, né? Vai para o trabalho, chega em casa, quando chega em casa já é, sei lá, 8, 9 horas da noite, o filho já tá pingando de sono ou não, ou está já no quarto fazendo alguma coisa que o pai às vezes não sabe, talvez nem queira saber, né? E é isso durante boa parte da semana. Mas tem o final de semana. Mas o final de semana, ou às vezes ele vai fazer alguma coisa, ou, sei lá, o pai quer assistir um futebol, a mãe quer assistir novela, enfim. E no final das contas, né, a educação desses filhos, por diversos fatores, acaba sendo negligenciada. Existe a questão econômica, né, da questão de tipo de trabalho, né? E aí a gente tem que entrar numa reflexão mais profunda, né, sobre que sistema de coisas nós queremos, né, para o nosso país. Tipo assim, a gente fala muito, nossa, nós temos que defender a família, nós temos que proteger a família. Muitas pessoas falam disso, né, proteger a família, né, defender as crianças. Mas tá, o que você tem, qual medida, né, inclusive no aspecto econômico, que você tem para que você possa permitir, né, que os pais possam ter um tempo de qualidade para seus filhos, né? A gente tem que se questionar isso. Será que, tipo, você criar um ambiente de trabalho, né? Você permitir um ambiente de trabalho que a pessoa tem que trabalhar, ficar o dia todo no trabalho, durante a semana inteira. Às vezes, o contato que ela vai ter com o filho vai ser só na hora de dar o beijinho de bom dia para sair para o trabalho e o beijinho de boa noite para dormir, né? Será que é isso que a gente realmente quer? Né? É essa a direção? É essa a sociedade que a gente quer? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Outro ponto.
outro ponto importante, né? E aí entra a questão do seguinte: o pouco tempo que os pais têm para dedicar a seus filhos, muitas vezes ele acaba sendo terceirizado, né? Tela de celular. Ou você vai, ou você acaba sendo terceirizado, né? Tela de celular. Você quer, Agenda woke. é muito engraçado, né? Porque assim, você pensa, tipo assim, nós estamos vendo essa problemática de massacres. Quem está praticando esses massacres geralmente é quem? É da geração Z, né? Geração Z que está aí, antigamente eram os millennials, né? Agora é a geração Z, né? Que tá participando disso, né? Mas a gente não, é porque a gente não viu como é que está sendo educada as novas gerações, né? Se você gente, por exemplo, esse pessoal que é nascido aí de 2010 para frente, você vai lá, você chega no uma das primeiras coisas que você dá, às vezes para às vezes tem pai que vai lá, dá para o bebê, né? É um bebê, né? Um tablet, dá um smartphone para a criança mexer. E ela não sabe, né? E uma pessoa dessa, né? Pequena, ela não tem ideia, ela não tem a malícia necessária, ela não tem a malícia necessária para discernir as coisas, né? Então você está fazendo, tipo assim, um pai ou a mãe, ou seja lá quem for que está fazendo isso com o seu filho, está fazendo um estrago terrível, né? Porque para além, tipo, de você criar um ciclo de estímulos, e aí isso é tema até para um outro bate-papo, né? Você está levando a criança a ter acesso a coisas que ela não é capaz de discernir naquele momento, né? Que ela não sabe discernir que aquilo pode ser certo ou pode ser errado. Como ela não tem referência moral, como ela já não tem referência moral, aquilo ali que ela está vendo vai formar a referência moral dela, né? E aí, mais adiante, essas pessoas, tipo assim, se hoje, né, as pessoas que têm aí na faixa entre 13 aí, e 20 e poucos anos, elas já estão tão envolvidas nisso, quem dirá as pessoas já de mais para frente, né? Sim. A gente olha isso, né, esse fenômeno, né? E aí você olha, por exemplo, você vê uma pessoa que não tem, como eu disse, não tem referência moral, não tem sentido na vida, né? Essas pessoas, os pais largam elas à própria sorte, né? O ciclo de geral, essas pessoas, às vezes, o ciclo de amizades dela, ela não consegue formar um ciclo de amizades, porque ela não tem relacionamento nenhum, né? Se ela não tem relacionamento com a família, que é a primeira forma de você aprender a relacionar, é no seio familiar. E aí depois aprendendo a relacionar no seio familiar, você aprende a relacionar com outras pessoas, né? Sim. Se você não tem isso, você não consegue ter um bom relacionamento formar um ciclo de amizades, e aí você cria um vácuo. E como eu falei, esse vácuo vai ser preenchido, né? E essas pessoas, como elas já têm acesso, como elas já estão formadas no ambiente digital, elas têm acesso a esses grupos, né? E acesso a esses grupos nas redes sociais, que divulgam toda uma série de coisas que tentam explicar, e grupos, geralmente, boa parte formado por pessoas com o mesmo perfil dela, certo? E essas pessoas, elas vão falar um monte de coisas, né? A gente está assim porque tem a culpa de tal grupo, de tal pessoa, a culpa é de tal grupo, a culpa é disso, a culpa é daquilo, né? E como essas pessoas não tiveram uma formação moral e uma formação familiar correta, vão simplesmente admitir que aquilo ali, tudo aquilo que elas estão vendo ali, é a verdade, é o correto, e, e chega num ponto, né, que se a única base dessas pessoas é aquilo, se essas pessoas, se chegar num ponto, olha, você só vai conseguir ter notoriedade se você, sei lá, se você lá, entrar num lugar lá, numa escola e abrir fogo contra todo mundo. Essa pessoa vai achar que resta só isso mesmo para fazer. É isso.
né? É isso. Tipo, tipo assim, no final das contas, a única forma dela se tornar notória, né, é fazendo mal. É fazendo mal. Assim, veja bem, eu não estou querendo aqui explicar, dar justificativas para o mal, longe disso. A gente tem que deixar claro que existem, eu até estava vendo há pouco, antes de começar esse bate-papo, a live do Bissoto, né? De vez em quando acompanho as lives dele, né? E o que mostra? Existe bem e existe mal absoluto, né? Existem valores absolutos, né? E quando a gente, antes desse fenômeno, né, desses massacres se desenrolarem, né, se tornarem moda, se tornarem epidemia, né, o que a gente tinha antes? A gente tinha, ou pelo menos a gente tentava ter, né, valores morais absolutos, né? O que é certo, o que é errado, né? A gente e a gente tem que, tipo assim, a saída não tá, às vezes a saída não tá nem para a esquerda, nem para a direita, nem para centro, nem para nada. Às vezes a saída tá olhar para trás. O que a gente, nossa, e aí entra até uma questão mais civilizacional mesmo, né? Nós vivemos, né, vamos dizer assim, 1940 anos, considerando só a era cristã, né? Os últimos 1940 anos, com absolutismo moral, com valores certos e errados absolutos, que não tinha discussão. A gente não tinha não existia essa coisa, não, verdade relativa. O que eu entendo que é certo, você pode entender que não é. Sim. Não, não era assim. Era o que era, não tinha discussão. A É. gente simplesmente decidiu jogar isso, simplesmente a gente jogou isso pela janela e hoje a gente está vendo as consequências disso, né? E aí a gente menciona aí, tem questão da escola de Frankfurt, tem diversos fatores aí, os anos 60, né? Isso é tema também para um outro bate-papo DG especial, né? Dá um muito pano para manga isso. E o resultado que a gente vê é uma sociedade que está perdida, né? Está Doente. sem rumo, está doente, né? Você não tem uma referência moral, você não tem uma referência de sentido na vida, a família está desestruturada, né? Você tem o pai e a mãe simplesmente terceiriza a educação dos filhos, né? Ou para a escola, ou para a escola, quando não é para a escola é para o celular, né? É para o smartphone, né? E você cria crianças que não têm uma base moral, não tem, tá lá, vive um caldeirão de coisas que pode simplesmente entornar, né? E aí vou entrar, e tem outro fator aqui também que eu vou mencionar. Passou na desestruturação familiar, que é o próprio ecossistema das redes sociais também, né? O ecossistema das redes sociais, se a gente for observar, muito se fala, né, da questão da liberdade de expressão, da censura nas redes sociais, enfim, a gente se menciona um monte de coisas, né? Mas o ambiente das redes sociais, ele é um ambiente, salvo exceções, quase anárquico, se você for olhar. É quase, tipo assim, claro, não estou dizendo que é anárquico, é quase isso, mas é quase isso. Tipo assim, se você olhar, você pode, antigamente, conteúdos que você só encontrava, por exemplo, na Deep Web da vida, hoje você pode Encontra no encontrar Telegram. no Telegram, no Com Twitter, facilidade. Telegram, Twitter, O TikTok, Telegram é muito fácil. né? Você encontra esse tipo de conteúdo, né? E não há, digamos, moderação nesse sentido, né? Não há moderação, não há algo que, tipo assim, não há uma regulação, né? Isso fala muito na questão da regulação e muitas pessoas se preocupam, olha, mas a liberdade de expressão, as liberdades individuais, não há, é claro, existe um risco? Existe.
Mas aí a gente tem que ponderar o seguinte, né? O que a gente tem que entender, né? A liberdade, né, ela não é um princípio em si mesmo. Ela não pode ser um princípio em si mesmo. Ela não pode ser um valor absoluto em si mesmo. E esse é um ponto contraditório, muitas vezes, que se encontra, por exemplo, na nova direita, né? Ao mesmo tempo que ela defende defende uma visão mais moralista, né? Ao mesmo tempo, ela defende um conceito de liberdade que é em si mesmo a moral, né? Que não permite um estabelecimento de uma moral, né? De uma ordem. De uma ordem, né? E aí você entra nessas contradições, né? E aí você pensa no seguinte, né? O que é mais importante, né? Você deixar um sujeito, por exemplo, falar que, olha, a minha vida é assim porque as mulheres são isso, as mulheres são aquilo, é tudo menos santa, né? Digamos assim, ou então, o problema são os LGBTs, né? Os problemas são os trans, enfim, você compra um monte de ator externo, né? E aí a solução para você lidar com esse negócio é você, sei lá, que essas pessoas não existam, ou coisa do tipo, Sim. né? Então, assim, você dá liberdade. O que é mais importante? Você assegurar a liberdade dessas pessoas ou você assegurar, né? Uma Você ordem tem social. uma ordem social, uma estabilidade institucional, né? Você assegurar que essas pessoas, as pessoas, que essas outras pessoas, que o outro tenha o direito, não só o direito de vida, mas tem o direito de ter segurança, né? Ordem, estabilidade também, né? E aí entra a questão, por exemplo, a questão de regular as redes sociais não deveria ser mais questão de se vai regular ou se não vai regular. Tem que regular, tem que pôr ordem, né? Eu até estava comentando, né, quando saiu a matéria, né, desse massacre, né, na terça-feira, eu estava comentando com um amigo meu, policial, né, que é policial, oficial da polícia, inclusive, aqui no estado. E assim, vai ter que você vai ter que monitorar pesadamente esses E grupos neutralizar. e E neutralizar. neutralizar. Tipo, Rapidamente. o cara divulgou uma mensagem, o cara curtiu, o cara compartilhou, o cara comentou em aprovação. Você vai ter que enquadrar esses caras. E você vai ter que prender esses caras. É. Prender. Mas nossa, é punitivismo. Que seja punitivismo. É. É. Tem que meter na cadeia. Não era. Essas pessoas É. não podem estar em convívio social, eles não podem estar compartilhando com convívio sociedade. É. Não pode. Tem que ser bem duro. E quando a gente olha para o caso, inclusive, do próprio assassino de Blumenau. Esse cara já não deveria estar em convívio social há muito tempo, porque ele já tinha ficha corrida, né? Antecedente. Já tinha antecedente com vias de fato, já tinha antecedente de tentativa de homicídio, né? Já tinha esfaqueado o cachorro. Essa pessoa não deveria estar em convívio com a sociedade. Ou seja, pena de morte. Vamos entrar na pena de morte. Eu acho que é um. Assim, eu sou a favor da pena de morte, Eu apesar, também. e eu lamento muito que a atual Constituição, né, a Constituição de 88, não permita isso. Por isso que temos que reformar a Constituição. Nós precisamos, exatamente, isso aí também é outro plano para manga, né? Vai muito longo. A gente precisaria de uma nova Constituição para o país, né? O arranjo social, o pacto social que foi criado a partir da Constituição Federal de 88, ele é um pacto que está praticamente esgotado. E não Não existe há. mais a Constituição de 88. Que ela foi um Frankenstein, né? Um retalho do retalho do retalho do retalho e nada Já foi emendada várias vezes, né? Já foi. E aí você entra também a questão do judiciário, que interpreta a Constituição conforme conveniência, conforme É. caso, né? Então, assim, inclusive um dos frutos da Constituição foi esse excesso, né, de garantias, né,
que permite, por exemplo, que um cara que tem envolvimento Muitos em direitos. briga, que tem envolvimento em tentativa de homicídio, esfaqueia cachorro, ainda possa estar solto Muitos e, direitos, poucos deveres. e agora tá aí o resultado. Temos 4 É. crianças mortas, né, de maneira extremamente bárbara, extremamente cruel, 5 feridas. né, e 5 feridas. E num dia só, Agora, 2 atentados. exatamente. Então, nós temos que rever essa questão, essa relação de direitos e deveres, né? A gente não pode simplesmente, a gente tem que ver. Será que essa ideia de liberdade de individual, liberdade de expressão absoluta, ela é benéfica para o bem comum? Nada me Não, leva a crer. e a Nada me leva direita, a né, crer Marcos? que. Sim. E Pode a dizer. direita, né? Não, não, e a direita, né, Marcos? Ela tem um pouco dessa questão de hipocrisia mesmo, né? Essa neodireita, essa nova direita, que é muito nova, dá para se entender que vai ter muitos problemas mesmo, né? Mas E a temos que gente corrigir os problemas. e essa visão que elas têm da liberdade é uma visão importada também. Também é tudo importado. Importado, É nada, importado basicamente uma cópia cuspida e escarrada do reaganismo dos anos 80. A visão que elas nada têm, autoral. o paradigma delas é do Ronald Reagan dos anos 80, É, né? não é nada nacional, nada produzido aqui. É tudo uma Então, coisa, uma importação dos Estados Unidos e assim, importando as coisas que não funcionam, as coisas que têm importação mal mais feita, problemas. uma importação mal feita ainda, diga-se de É, passagem. Nós estamos fazendo exatamente. uma importação mal feita, E né? daí a gente fala em liberdades, né? Que é o que a direita, a nova direita gosta, né? A direita gosta de falar. Mas aí na hora de fazer os deveres não corresponde. Então é o seguinte, a direita fala do bandido bom, do bandido morto, mas também prega a liberdade, essa liberdade acima de tudo. E essa liberdade acima de tudo tá trazendo um monte de mazelas. Porque, cara, veja só, se você dá liberdade para todos, né, a liberdade irrestrita, dá essa anomalia aí que você citou, dos pais dando celulares para as crianças. Essas crianças vão acessar o YouTube ali, vão acessar ali o Netflix com pura agenda identitária, agenda woke. E é uma coisa dos Estados Unidos. Então é natural que a gente esteja importando tudo, porque desde a base a gente já começa nutrindo essas crianças com essa visão de mundo. Então é o seguinte, agenda woke, a criança vai crescendo, tá havendo uma americanização no Brasil há não sei quantas décadas. É óbvio que a gente, tudo que aconteça nos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, venha para cá. Então, porque se começa desde o início e vai se criando essa cultura. A nossa cultura, basicamente, é uma cultura de colônia, onde a gente importa tudo e geralmente tudo que a gente importa é a coisa equivocada, a coisa errada. E aí, por mais que você fale, não, agenda woke, tá, peraí, meu amigo, mas a agenda woke não é essa coisa aí de massacre, não é isso, mas é uma inicialização, uma porta. Você começa na coisa ruim, não há nenhum tipo de conserto, uma liberdade restrita que continua e logo, né, vai, por ter no vácuo, né, por haver vácuo, vai se preenchendo por outras coisas, vai se criando uma. É um pêndulo. Você cria um pêndulo, né? Exatamente. Você cria um verdadeiro pêndulo, porque é o seguinte: você tem duas opções igualmente ruins. Ou você tem o acesso ao identitarismo woke, né? Aquela agenda de você É, identitária, né? Que você tem de um lado você tem duas opções. Ou você permite, né? Que seja lá uma mulher trans lá faça pirocóptero na frente de uma criança, né? Eu sei que eu estou falando um exemplo extremo, mas em algumas escolas americanas, inclusive, está chegando muito perto disso, de passar, né? sim. Ou o cara se inicia lá num grupo de chã da vida, né? Que aí que mulher é tudo piranha, coisa do tipo, ou então é tudo culpa dos LGBTs, né? É tudo culpa dos negros, enfim, você culpa diversos agentes, né? Diversos Nada é agentes, culpa dele. Nada é nada é culpa da culpa pessoa. dele, né? É. E aí você fica nesse ciclo infernal, né? Ou você fica oscilando entre essas duas coisas, né? E aí a gente tem que deixar claro, né? A despeito da gente estar importando, e nós estamos agora caminhando aí para encerrar o nosso bate-papo, né? É.
em vez da gente, nós estamos importando um problema de fora, mas a gente não tem como, a gente não pode importar a solução de fora, até porque as soluções que estão tentando adotar nos Estados Unidos não estão resolvendo. Tão péssimas, inclusive. Não estão resolvendo nem lá. Então, quem dirá aqui? Né? Fora que nós não temos recurso deles. Exatamente. Né? Então, assim, o que nós temos que pensar? Né? E aí vamos resumir aqui. Em curto prazo, nós temos que pensar uma segurança mais ostensiva nas escolas, né? Tanto ativa, questão de presença de policiais, de guardas municipais, de vigilantes, enfim, né? Conta arquitetônica. E passiva, né, que é a questão tipo, de você ter que botar muros mais altos, cerca elétrica, arame, você talvez ter que construir fosso, né, para dificultar mais ainda a entrada. Detector de metais. Detector de metal, enfim. Né? A questão da segurança, da própria legislação, né, de punições mais rigorosas, né, tanto para essas pessoas que fomentam esses grupos, né, de ódio, né, como para essas pessoas que praticam. Eu estava vendo, né, e aí, quando um menor, que assim, tudo bem que nesse caso foi uma pessoa maior de idade que cometeu essa atrocidade. Mas no caso, por exemplo, tanto do cara de Aracruz quanto do cara lá de São Paulo, são menores de idade. Esses caras vão ficar no máximo 3 anos na cadeia. 3 anos internados, né? Que não é o termo correto é esse. 3 anos internados. E vão sair, e vão retornar à sociedade com ficha limpa. Olha o estrago que eles fizeram, olha o estrago que eles fizeram e olha a punição. A gente nem discutiu aqui, né? Mas redução da Nem a maioridade gente, exatamente. se faz necessário. Assim, eu não falo nem só, tipo assim, às vezes, tudo bem que redução da maioridade penal, assim, é um tema que polêmico, né? Mas vamos pensar, por exemplo, mesmo que a gente não pensasse na redução da maioridade penal, mas a gente pensasse em aumentar a pena máxima. A pessoa ficar na cadeia já está bom. Para menores de já vai idade, inibir. para menores de idade que cometem crimes. Né? Eu estava vendo um caso de assassinato, né? Um menor de idade, um caso que aconteceu lá na Rússia, né? Um menor de idade que comete crime de assassinato na Rússia, ele pode pegar 10 anos cadeia. Isso aqui. Ou seja, mais de 3 vezes, o cara vai mais de 3 vezes a pena aqui no Brasil, né? Então, assim, entra a questão, e esse é um ponto. E para médio e longo prazo, a gente tem que ter toda uma agenda de você poder restaurar, você fazer toda uma restauração no sentido moral e até mesmo espiritual, né, da sociedade, né, fazer a sociedade, exatamente uma nova Constituição que possa abarcar isso, né? E um conjunto de medidas, tanto de ordem social e de ordem econômica, que permitam que as famílias possam estar melhor estruturadas. Não só permitam, mas como cobre. Eu acho que é papel do Exatamente. Estado chegar na casa da família e falar assim, cara, não, você não pode ter um filho e fazer isso daí, meu camarada. Você tem que ter uma ordem mínima aí para você ter um filho. Enfim, é um pensamento que eu tenho. O Estado tem que abarcar isso. Sim, eu não discordo disso. Eu, por exemplo, eu olho assim, a gente está indo aí, já faltam 4 minutos, né? Por exemplo, a China, né? Na China, menores de idade, eles têm um limite de tempo para jogos online. Eles só podem ficar 1 hora por dia. Eu não sei se é por dia ou por semana, eu não sei. Acho que é por dia. Seja que seja, né? Mas é um tempo muito, se você olhar em comparação ao que as pessoas ficam por aí, é um tempo muito pequeno. Bem pequeno. Bem pequeno, 1 hora por dia jogando. Ele só pode, e é controlado. Tipo, acabou o tempo, você não vai jogar, não vai conseguir jogar aquele dia. Você vai ter que deixar para o dia seguinte. Vai estudar, vai trabalhar. Por quê? Né? Para essa pessoa desempenhar outras atividades.
E por que Ter uma chegou sociedade aí? saudável. Exatamente. E por que chegou a esse ponto? Porque os pais, de certa forma, não conseguem, por não conseguirem controlar de alguma forma, o Estado tem que entrar pesado para intervir. Ah, Exatamente. mas Isso é nossa, difícil. você está cerceando liberdades individuais. Camarada, essas pessoas são crianças. É. Essas pessoas, mas os pais, você está se metendo a algo que é dos pais. Mas os pais não estão fazendo, meu filho. O que que você É. tem que fazer? O que que você vai deixar? Você Você vai deixar assim vai deixar assim? e depois vai custar para o Estado de novo? E isso vai trazer problemas lá para o Estado resolver lá na frente? É. Melhor corrigir agora, Então, entendeu? assim, Porque vai custar muito mais caro a e esse gente dinheiro critica, poderia ser utilizado em outra coisa. a gente critica muitas vezes a China muitas pessoas criticam a China por tais medidas, mas será que o modelo que nós temos é tão melhor assim que o da China? Eu não estou dizendo que a China é melhor em tudo, eu não estou afirmando isso. Mas Mas quase tudo. nesse aspecto, será que nós somos tão melhores assim? É. É algo que a gente tem que responder, né? E é isso, assim, acho que esse bate-papo é mais realmente para reflexão mesmo, É mais para iniciar. para a gente pensar que sociedade que a gente quer. E o que aconteceu em Blumenau tem que ser um momento de acordar para essa realidade, De mudança, de ação, de fazer alguma mudança. coisa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, pessoal, agradecemos aqui, eu e o Marcos agradecemos a presença de todos. Estamos aí felizes, né, pelo número de inscritos que estamos alcançando. Chegamos aí a 100 seguidores, ou está 99, algo próximo disso. Enfim, agradecemos pelas novas conquistas aí do Brasil Grande, tanto no Telegram quanto nas demais redes sociais. Fizemos esse bate-papo BG aqui na melhor das intenções para tentar encontrar uma reflexão, né? Tentar uma solução aí de uma coisa que não é nem um pouco simples. Não conseguimos abordar todos os aspectos, mas é isso. Até uma próxima e valeu. Vou deixar aqui um minuto para o Marcos se pedir. Olá, agradeço aí pela audiência e pela paciência de vocês, né? Muito obrigado aí, um grande abraço e até a próxima. Boa Valeu, noite. boa noite.